Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. Pois é, esse podcast que tem o prazer de trazer informação de valor para você, com convidados especiais, que tragam informação sobre saúde, qualidade de vida, transformação pessoal. E, gente, hoje eu quero falar sobre o nosso ato automático de comer. Pois é, cada vez mais estamos comendo com pressa, distraídos. Será que a gente está alimentando mesmo o nosso corpo? Muitas vezes a gente alimenta as emoções, a dor e acaba que não nutre nosso corpo de forma correta. E tudo isso gera desconexão e, claro, traz doenças, acaba impactando a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado hoje é o Dr. César Barreto. Ele que é médico com 35 anos de experiência em medicina integrativa. Dr. César está aqui comigo. Dr. César, é um prazer estar aqui com o senhor. E, por favor, quero que você se apresente, fale um pouco mais sobre o senhor, sobre as suas formações. Muito obrigado, André. O prazer é meu de estar aqui e poder estar levando às pessoas uma coisa que é importantíssima, que é como a gente vai estruturar a nossa saúde. Eu digo sempre que o melhor banco que nós temos, onde a gente pode depositar as melhores coisas da nossa vida, é a nossa despensa e a nossa geladeira. Dali é que vai ser direcionado qual a qualidade de vida que nós vamos ter. As pessoas ficam muito preocupadas em tempo de vida. Puxa, uma vez até um paciente chegou, primeira vez no consultório, quando eu sempre perguntei, o que é que eu posso lhe ajudar? Ele disse, eu vim aqui porque eu quero que o senhor me dê mais anos de vida. Eu digo, você veio de um departamento errado, isso é lá em cima. O que eu posso lhe dar é uma orientação para você ter qualidade de vida nos anos que você tem direito. É você envelhecer e envelhecer com qualidade. Eu digo sempre, o melhor presente que você pode dar à família é se cuidar, para você não precisar ser cuidado no futuro. Olha. Então, a alimentação é a base primordial, é a estruturação da nossa saúde como um todo. E dela vem a mente, vem o pensamento, vem a qualidade dos neurotransmissores que vão lhe dar bem-estar ou não. Então, uma depressão, uma tristeza, uma melancolia, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, pode estar somente associada a uma microbiota intestinal ruim que você está cultivando por maus hábitos alimentares. Então, o próprio Hipócrates, que falava 5 séculos antes de Cristo, que teu alimento seja teu medicamento e teu medicamento seja teu alimento, ou seja, o alimento é tudo, vai depender da sua escolha. Olha, maravilha, o senhor começou muito bem, porque é bem isso, né? Estamos fazendo hoje um movimento de vida, buscando cada vez mais alimentação, buscando suplementação, mas nem sempre adequada, né, doutor César? Uhum. Porque, às vezes, a gente pensa que comer rápido, comer do jeito que a gente está comendo de forma distraída, buscando informações através da internet, conteúdos, cada vez mais estamos consumindo esses conteúdos que aparecem, mas sem uma base realmente científica, sem, de fato, um direcionamento correto. E acaba que a gente nutre de forma errada. E aí, o senhor trouxe a importância de se nutrir, né? Tanto para ter mais um estilo de vida com qualidade, mas também ter uma vida, né, um pouco mais longa, né, que seja, mas com qualidade, né? Então, tudo realmente está focado na alimentação. E se esse percentual você já sei mais ou menos quanto? Se a gente pudesse dividir, né, esse peso, alimentação, atividade física, a alimentação está para quanto aí? Eu acho que a alimentação está em quase 100%, porque se você não tiver ela adequada, não adianta você fazer exercício se você não tiver um nível de proteína bom, nível de aminoácido bom, não tiver uma energia vital boa. O exercício não vai acontecer. E quem é que vai lhe dar isso? A alimentação. Quando você falou em questão científica, é muito importante frisar. Eu trabalho com medicina antigamente chamada medicina natural, hoje integrativa, há 35 anos. Então, para estar falando do que eu falo, eu fiz pós-graduação de fitoterapia na USP, na Universidade Federal da Bahia. Fiz 2 pós-graduações em nutrologia, também na USP e na ABRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. Então, para poder não falar, eu acho que isso é bom, mas ter a certeza do que você vai indicar como alimentação, né? Hoje tem muita gente querendo trocar de hábitos alimentares, se tornando, por exemplo, vegetariano ou vegano sem orientação. Aí compram produtos ultraprocessados
achando que está fazendo bem à saúde só porque se tornou vegetariano ou vegano. Não. É o falso saudável, né, doutor? É muita coisa. Nem tudo que tem dentro de uma casa de produto natural significa que ali é saudável. Tem muita coisa industrializada, ultraprocessada, com níveis de sódio altíssimo, adicionados substâncias que são extremamente ruins para a saúde, como, por exemplo, o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um sal realçador de sabor. São essas marcas aí de caldos prontos, molhos prontos, comida japonesa, comida chinesa, tem muito. Sim. Aquelas batatas fritas de pacote, salgadinho, pacotinho de macarrão instantâneo, os molhos shoyos a maioria tem. O que é que esse glutamato faz? Para você terem uma ideia de uma coisa tão comum hoje nesses alimentos industrializados. Como o glutamato se parece muito com o aminoácido glutamato, que é um dos mais importantes para o cérebro, ele penetra no cérebro, ele penetra pela barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção, ele causa perda de memória, Alzheimer, Parkinson, cegueira, fibromialgia e enxaqueca. Nossa. Tem até a síndrome do restaurante japonês. Quem tem enxaqueca, muitas vezes já sai com enxaqueca pela presença do glutamato na alimentação. Nossa, é muito sódio, né? Um aumento, né? O glutamato ele não é tanto ligado ao sódio, ele é ligado exatamente a essa invasão da barreira hematoencefálica. O sódio é altíssimo na maioria dos alimentos. Sim, Você sim. tem uma ideia? A quantidade máxima de sódio que nós deveríamos consumir no dia seria 5 gramas. Tem produtos industrializados, muitas vezes um hambúrguer, tem quase isso em um único hambúrguer. Então, não há rim que suporte, né? Não há aparelho cardiovascular que suporte. Eu brinco com meus pacientes só, use sal como era usado na Roma antiga, que a palavra salário vem de sal. Uma parte do trabalho era pago em sal, porque o sal era escasso, era valioso. Então, use com moderação, como se fosse uma coisa valiosa. Não, e existe também o sal integral, na verdade. Ele que é, né, um sal melhor para se colocar na cozinha, para usar, né? O sal refinado, ele é retirado, para ele ficar assim bem soltinho, que você bota assim, parecendo um talco. Sim. Ele é retirado todos os nutrientes, magnésio, ferro, manganês, fica somente o cloreto de sódio. É o sal refinado, né? E ele é levado né? para altas temperaturas para desidratar. Esse é o sal refinado, que é péssimo para o nosso organismo. O sal, chamado sal marinho integral, ele é simplesmente o sal evaporado, é aquele sal mais grosso. Muitas vezes você pode moer o sal grosso, ele vai ficar fininho, mas ele tem todos os nutrientes que vão fazer bem à sua saúde. Inclusive, agora eu vejo que tem também algumas pessoas falando muito sobre você tomar água com sal. Seria o sal integral, o sal do Himalaia, que é muito importante para poder, de fato, você levar água para o corpo, né? Seria de uma forma saudável também, para você hidratar seu corpo. Está correta essa mensagem? Eu acho que tudo que a gente come hoje já tem sal. Já tem muito sal no alimento. Sal. A gente não precisa, com certeza, sim, a gente não precisa adicionar sal a nada. A não ser uma pessoa que esteja fazendo exercício de alta performance, que esteja numa sudorese intensa, que precise repor eletrólitos. Mas no dia a dia eu não aconselho. Não há necessidade. Como não aconselho ninguém levar sal para a mesa, para complementar o sal que já veio na comida. Isso é muito ruim para a saúde. Existem temperos hoje, né? Hoje a gente tem outras formas de temperar a comida e não tem tanta necessidade do sal, né? O próprio alho, a cebola. Se você botar o salsão, né? Também. Se você botar bastante tempero verde, ele já vai dar o gosto sem precisar tanto sal, né? E você bota o sal, aquele detalhe, você está entendendo? Porque o sal é um dos grandes vilões para a doença renal. E são os inimigos que são chamados dos inimigos brancos, né? Isso. Que é o sal, o açúcar, né? A farinha branca, né? Branca, Pois é, o açúcar também ele vem aí maquiado, né? Em alguns alimentos, até sobre os diets também, né? Já que a gente falou sobre os falsos alimentos saudáveis. Existe hoje muitas pessoas que, nas prateleiras dos mercados, nas lojas naturais. Então, assim, essa quantidade também de açúcar também nos alimentos também prejudica muito, né? Açúcar é um dos grandes vilões da nossa saúde. Para você ter uma ideia, as células cancerígenas, o alimento principal deles é a sacarose, é o açúcar. Então, quanto mais açúcar no corpo, mais seu corpo fica acidificado, mais você tem probabilidade de ter um corpo inflamado e desenvolver câncer. Certo? E quando a pessoa já está com câncer, é o primeiro alimento que ele deve tirar radicalmente da dieta. É o açúcar, né? É o açúcar. O PET scan, que é um exame para detectar câncer, é feito exatamente com moléculas de sacarose para poder ver se consegue detectar. Então, câncer e açúcar são
aliados ali. Então, a gente tem que tirar. Você me falou, hoje em dia a quantidade de açúcar é imensa, imensa. Refrigerante tem uma quantidade de açúcar estúpida. E o açúcar está muito ligado à osteoporose, à osteopenia. Por quê? Esse açúcar refinado não tem nada, a não ser sacarose. Todos os ingredientes nutritivos foram retirados na refinação. E ele, dentro da gente, ele só se metaboliza na presença do cálcio. Então, como ele não tem cálcio, ele começa a roubar o cálcio dos ossos. Aí vem osteopenia, osteoporose. Nossa. E hoje um consumo de refrigerante é muito grande, com certeza. É enorme, é bastante. É. E não é, antigamente, quando eu era menino, era um copinho de refrigerante num aniversário. Hoje as pessoas bebem baldes de refrigerantes. Né? É verdade. E essa questão de algumas pessoas até tentam colocar no lugar do refrigerante sucos, mas também não é interessante o suco, né? Pela quantidade, né, do açúcar que ele vai ingerir, também da própria fruta, né? Isso é um erro que eu cometia, né? Sempre tomando muito suco, né? Suco de laranja, né? Até sucos de fruta mesmo. Porém, a gente tem ali uma quantidade muito grande, porque para ter um suco precisa de muita fruta, né? Então, aí realmente acaba também fazendo mal, né? Isso que você falou é muito importante. A gente vê hoje muito nas prateleiras do supermercado. Suco de uva, suco de maçã, sem conservante, sem integral. Açúcar. É um atrativo, é muito, muito saudável, aparentemente. Sim. Mas veja bem, se eu pegar aqui 3 maçãs, um exemplo, e for comer essas maçãs, não tem problema algum. Porque eu vou comê-las com a fibra. Sim. Quando essa fibra chegar no intestino, ela vai pegar o excesso de frutose, que é o açúcar da fruta, e eliminar nas fezes. Mas se eu pegar essas 3 maçãs, bater no liquidificador, coar, tomar só o suco sem a fibra, eu vou estar dando para meu corpo uma quantidade de frutose muito alta. Quando essa frutose chega no fígado, o fígado não reconhece. Sim. Transforma ela em gordura e armazena no próprio fígado, na forma de esteatose hepática, forma a gordura visceral, que é a mais perigosa das gorduras, e vai para o tecido adiposo, levando à obesidade. Na minha última pós-graduação na USP de Nutrologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi gordura no fígado em pessoas que nunca tomaram álcool, pelo alto consumo de suco de frutas. Certo? E por que essa gordura visceral é tão preocupante? Porque ela deixa de ser uma gordura simples, ela passa a funcionar como uma glândula. Então, ela começa a produzir em torno de 30 hormônios, inclusive o hormônio feminino. Isso aumenta muito o risco de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero e, no homem, o câncer de próstata. Então, tudo isso vem aí da frutose. Imagina, né, que a gente começa também a trazer para os nossos filhos. Então, desde criança já tomando, né, muita frutose e as consequências que já vai ter muito cedo. Comer fruta não faz mal algum. Não, comer fruta, inclusive, é um ato muito bom, muito né? Saudável. É importante por causa da fibra, a gente tem né? que comer pelo menos 3 porções de frutas ao dia para ser saudável. Sim, sim. A maçã, então, é importantíssima, né? A maçã, tem um ditado em inglês, né? An apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém você longe do médico. Pois é, exatamente. Eu já soube que é super saudável, sim. Se complementar, ter essa maçã. À noite também é importante, né? À noite você deve se alimentar. Tem um ditado muito antigo que diz: alimente-se pela manhã como rei, ao meio-dia como príncipe e à noite como mendigo. Por quê? O corpo vai descansar. Eu oriento a todos os meus pacientes: não coma nada 2 horas antes de dormir. Você vai fazer refluxo, você vai botar o seu estômago para estar com o alimento produzindo ácido, gastrite. E o corpo precisa descansar. Eu tenho uma noite ruim. Você se preparou para dormir? Não. Você simplesmente comeu uma quantidade enorme, ficou na tela do celular e quer que o sono chegue. Não é assim que acontece. A gente tem que fazer uma higiene do sono também. E nessa higiene, o ato de se alimentar leve à noite é muito importante. Até porque realmente, né, você vai para dormir, você acabou de jantar, você está processando o alimento, com certeza vai contribuir para um sono não muito bacana, né? Você vai acordar mais vezes. Você vê, tem ações que a gente acha que está fazendo corretamente e acaba errando, né? Fazemos muito isso. Quais outros erros, assim, principais que acontecem no dia a dia, né, dos seus pacientes, que você percebe que a gente está achando, né, que está fazendo certo e, na verdade, a gente está errando. Como esse do suco e muitos outros. Principalmente algumas combinações. A gente deve evitar comer fruta ácida, laranja, maracujá, abacaxi, cajá, caju, manga, goiaba, tangerina, acerola, tamarindo, graviola, junto de amido. Ou seja, não é bom você acabar de almoçar e chupar um abacaxi, chupar uma laranja, porque
essa combinação do amido com a fruta ácida vai liberar ácido oxálico, que pode dar gastrite, vai inflamar o corpo. Quem tem dor reumática agrava um pouquinho. Então, fruta ácida longe de doce o amido. Tem pessoas que fazem muitos gases pela combinação de raízes com cereal. Então, Sim. nunca comer um inhame, um aipim, uma batata doce, junto de um arroz, por exemplo, junto de trigo. Então, eu sempre digo assim, grave o seguinte, o que está em cima, trigo, arroz, o cereal, não combina com o que está embaixo, que é raiz. Que é raiz, ele vai né? fermentar muito, vai lhe dar Olha, muitos interessante. gases. Eu já comete muito esses erros mesmo. É uma coisa do dia a dia. É. Né? Não, e a velha feijoada com a laranja, então, já era, né? Isso aí tá erradíssimo. Não é bom. Se você cozinhar... Por isso que tem muitas pessoas acabam ficando com muitas gases, né? A extensão também da barriga. Uhum. Fermentando muito. Fermentando muito. Que interessante. É bom saber, né, dessas informações, porque são erros que a gente pode, a partir de hoje, ver, né, e consertar. De manhã cedo, né? O que é ideal para as pessoas que acordam? Eu já soube que algumas pessoas vão para fruta, né, o ato de comer, mas não é legal ingerir logo o primeiro alimento ser uma fruta, né? Porque pelo açúcar, é isso mesmo? Quando você vai se alimentar pela manhã, a melhor horário de se alimentar bem pela manhã. Sim. Você comendo bem pela manhã... Mas qual o primeiro alimento que é importante? Você vai ter um índice glicêmico normal. Você comer na tarde, mesmo com uma comida mais saudável, você já vai ter um índice glicêmico um pouco elevado. E à noite, um índice glicêmico bastante elevado. Você pode usar fruta pela manhã, você pode comer raízes. Agora, por exemplo, as pessoas gostam muito de comer tapioca, por exemplo, pela manhã. O que é que eu oriento? Pega na tapioca e bota chia. Bota alguma coisa que faça fibra, para poder o índice glicêmico não ser muito alto. Exatamente. Não comer, trocar o pão, trocar as coisas de farinha por raízes. Então, é muito melhor comer um inhame, comer um aipim, comer uma batata doce, que vai lhe dar até mais energia, do que comer um pão, mesmo que esse pão seja integral. Agora, dizem que comer o pão com a proteína melhora. Tudo que vier junto com proteína, o índice glicêmico cai. Exatamente. E até para quem treina também é muito bom, né? Muito porque vai dar mais disposição, a pessoa vai treinar melhor, né? Com vai ter certeza, mais força, né? Com certeza. Agora, essa questão do açúcar, do primeiro alimento não ser doce, isso também não é importante? Não tem muita importância se você depois já combina você comer a fruta e logo depois comer uma raiz, por exemplo. Ou sim. comer alguma proteína, um queijo também, que é a fonte de proteína, né? Para quem come laticínio. Não tem E também a questão da água, né? Muito importante, assim, que acordar, a hidratação, um copo de água, pelo menos um copo de água. Pelo menos 300 ml, logo que você acorda. Logo quando acorda. Até o intestino funciona melhor, né? Você vai lavar como se você estivesse ajudando o corpo a lavar as toxinas do seu organismo. Então, a hidratação é importantíssima, né? E principalmente na terceira idade. Quem convive com pessoas idosas tem que ter esse cuidado, porque na terceira idade o estímulo da sede é muito perdido. O idoso geralmente não sente sede. Tem que forçar. Então, por isso que morre muito idoso. Por falta de hidratação, né? Desidrata rápido, porque a hidratação é muito ruim. Se esperar o idoso mesmo pedir água, muitas vezes ele passa o dia todo sem beber nada. Não, e muitas pessoas, eu bebo muita água, tenho um grande vício, eu vejo muitas pessoas não beberem água. E isso é incrível. Ela acho que até na energia também, né? Ela impacta, né? A água, sim. O nosso corpo da gente é mais de 75%. Pois é, então ela precisa de água para também estar trazendo energia. Eu até brinco que a gente é mais mineral do que outra coisa. O que atrapalha normalmente as pessoas se sentirem... Porque, assim, eu vejo muitas pessoas falarem de cansaço, né? Eu estou cansado, eu estou exausto, né? O que leva mais a esse cansaço? Eu sei que tem alguns comportamentos que acabam trazendo realmente esse cansaço, essa fadiga. Mas, assim, o que leva mais ao cansaço no nosso dia a dia? É a má alimentação. Hoje as pessoas comem muito, mas nutrem-se pouco. A nutrição pouca, né? Muito alimento, porém pouca nutrição. Isso. As pessoas muitas vezes comem várias vezes ao dia. Eu sempre dou esse exemplo. O estímulo da fome é o cérebro dizendo, as células dizendo ao cérebro, olha, estímulo da fome porque eu preciso de magnésio, eu preciso de selênio, eu preciso de zinco, eu preciso de vitamina C, vitamina A. Aí a pessoa sente fome. Aí o que é que ela vai comer? Ela pega um pão e um copo de refrigerante. Sim. Ela vai fazer volume abdominal no estômago, o cérebro entende que ele se alimentou, não sabe o que é, então a saciedade chega. As células doidas, pronto, vai chegar a vitamina, não chega nada.
Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Ela vai dizer, não chegou nada, de novo fome. E a pessoa vai comendo várias coisas que vão aumentando o seu peso, a sua carga calórica, mas de nutriente saudável, absolutamente nada. Então, comer não é a mesma coisa de nutrir-se. A gente tem que ter uma visão muito certa daquilo que a gente está colocando no nosso corpo e não comer aquilo somente que gosta, mas aquilo também que precisa. Que precisa, né? É muito comum as Exatamente. pessoas comerem, mas eu não gosto disso. Mas você precisa disso. Com Né? certeza. Tem gente que não come fruta nenhuma. Tem gente que só quer saber de... Eu já tive pacientes que chegarem lá que não tomam água, só tomam refrigerante. Ninguém pode ter saúde dessa forma, certo? Então, eu digo assim, a saúde da gente, ela depende de muitos fatores, mas 3 fatores são muito importantes. Hereditariedade, grau de toxina que a gente coloca no corpo da gente e a manutenção dos mecanismos que o nosso corpo tem para botar essas toxinas para fora. Essas toxinas vêm, além da hereditariedade, com alimentação ruim, uso exagerado de medicamento, bebida, cigarro e estresse. Então, a gente tem que ficar vigilante nesses itens todos para poder a gente ter uma saúde. Com certeza. E daí vem as consequências, né? As doenças, que a gente hoje ouve muito, né? Alzheimer, né? Que também tem a ver com a alimentação, né? O Alzheimer é considerado hoje o diabetes tipo 3. Pois é. Alzheimer é uma doença inflamatória. Tem uma carga hereditária, mas hoje, pela epigenética, se sabe que você pode ter o gene de determinada doença, mas através dos seus hábitos, não só alimentar, hábitos mais saudáveis de exercício, menos estresse, você pode ativar ou desativar um gene desse. Então, você não tem que passar por aquela doença só porque está ali na sua genética. Por exemplo, tem o gene para diabetes. Mas se eu não dou matéria-prima para o meu corpo ser diabético, ele não vai ficar diabético. Agora, se eu facilitar, eu tenho uma facilidade muito maior para isso. Eu peço sempre um exame chamado lipoproteína A. O que essa lipoproteína A vai me dizer? Que aquela pessoa tem risco de ter doença cardiovascular de origem hereditária. Não existe remédio natural, não existe remédio alopático, ela não muda com exercício, ela não responde à dieta. Ela simplesmente é um sinalizador dizendo, olha, se você me tem elevado, tenha todos os cuidados para evitar uma doença cardiovascular, um AVC, um infarto. Como isso? Mantendo o peso, fazendo exercício, uma alimentação saudável, mantendo suas taxas de triglicéridos, colesterol e glicemia em níveis bons. Então, a gente tem todos esses recursos. Agora, exatamente, muitas vezes a gente vê um alerta desse, eu até falo assim, olha, não adianta você olhar para a lipoproteína A e dizer, puxa, minha lipoproteína A está em 80, o máximo é 30, 90, 100. E você simplesmente largar lá o exame de lado. É como se eu estivesse na estrada, dirigindo o meu carro, e o mostrador de que o carro está aquecendo começasse a aumentar. Eu, em vez de parar para poder botar o líquido dentro do carro para resfriar, eu simplesmente quebrasse o mostrador, o carro vai parar, eu só não sei que horas. Então, ter medo, tem pacientes que dizem, eu tenho medo de fazer exame, eu tenho medo. Não tenha medo de saber aquilo que pode lhe ajudar. Com certeza. Não é? Você pode prevenir, né? Trabalhar ela com antecipação, na verdade, não ter a consequência que teria, de exatamente, fato, né? Se ela vier a acontecer. Isso. Então, a consciência do nosso corpo, a consciência daquilo que a gente quer colocar para a gente. Nutrir, né? Eu faço essa comparação. Você, quando vai construir uma casa, ou vai comprar um apartamento, você escolhe a construtora que usa o pior material ou o melhor. Exatamente. Você quer uma casa para 5 anos ou uma casa para passar para o seu neto, bisneto? Isso é o nosso corpo. E o que leva, né, as pessoas a fazer essa escolha, né? Porque, como você trouxe, né? Na hora de comprar um apartamento, eu tenho uma exigência de comprar com qualidade. Mas na hora do nosso alimento, por que a gente não escolhe os alimentos que de fato vão fazer bem para a nossa saúde, né? Para a nossa vida? Tem vários aspectos. Um aspecto, a mídia. Sim. Né? Que mostra propagandas de margarina, de produtos, né? Por exemplo, como se todos quem come margarina é muito feliz, é uma família é bem isso mesmo. É? Aí fica no inconsciente, né? As pessoas compram no automático. É um super-herói, está ali conquistando tudo.
Então, isso vai para o inconsciente das pessoas. E outra coisa, as pessoas ficam muito preocupadas no paladar somente. Isso é verdade. Você está entendendo? Ah, mas isso aqui é ruim. Não é ruim. Quer ver uma experiência legal? Quando eu atendo adolescente ou criança, chega lá, a mãe diz, olha, ele não come fruta nenhuma, não come nada. Eu digo, mas para ele sair da crise, das doenças que foram levadas lá, seja uma asma, seja uma rinite, seja uma enxaqueca, eu digo, ele vai precisar comer fruta. Aí a mãe consegue. Quando volta, ele diz, ó, doutor, ele está comendo tanta maçã por dia, está comendo tanto, porque a papila gustativa dele só conhecia o sabor muito forte, que era qualquer coisa, com ketchup, mostarda, açúcar aditivos, demais, né? aditivos. Químicos demais. Quando tira isso, ele começa a sentir o sabor da fruta. Uhum. Então ele, poxa, não era tão ruim não, eu acho gostoso. Então a gente está colocando a nossa papila gustativa simplesmente para sabores que não são saudáveis, né? As pessoas hoje, quem é que vai para um lugar e vai pedir algo que não seja muito gorduroso em um bar? Ninguém vai, quando a pessoa diz assim, eu fui no bar. Muita fritura normalmente, exatamente, muito condimento. Fritura é uma das coisas que mais fazem mal ao nosso corpo, porque atinge o principal órgão de eliminação, que é o fígado. O fígado é a nossa usina de limpeza, né? Então, por que eu vou comer fritura? Não preciso comer fritura. Ainda junta com a questão do álcool, né? Que aí sim, aí isso essa soma vai ser muito pior, né? O álcool não tem nada de positivo no álcool, nem quando você fala sobre o vinho. O que é bom é os resveratrol, são os fitoquímicos que existem dentro da uva, principalmente da uva roxa. Sim. Mas o álcool, ele poderia sair de cena completamente. Completamente, né? E, ao contrário, o álcool é sempre deletério. Agora, existe uma forma que as pessoas podem trazer isso para o seu dia a dia, que não seja tão radical. Tipo, tem alguns alimentos, vamos dizer assim, né, uma disciplina alimentar melhor que possa aplicar na sua casa, com seus filhos e até mesmo para você. Tipo, o que você daria dicas assim para a gente levar para a nossa casa para sair um pouco dessa correria, desses hábitos ruins de alimentação? Frutas. De manhã, qualquer hora. Passar a fazer, ao invés de comprar pacotinhos de biscoitinhos ou de snacks, comer frutas nos intervalos. Substituir as farinhas por carboidrato integral, se você não quiser deixar de comer o pão, se você comer o pão, como o pão integral. Uhum. Se você puder comer o pão sem glúten, ele é menos inflamatório do que o trigo, certo? Não comer açúcar branco nunca, jamais, não abrir... Aí você pode usar o melaço de cana, o açúcar de coco, mas o ideal é, quanto menos açúcar, mais saúde, certo? O sal, passar a usar para a família toda, o sal integral, o sal do Himalaia, né? Certo? Uhum. E assim, os chás também é importante. Descascar mais do que abrir pacote. Sim, sim. E ter esse cuidado, né? Porque tem gente que diz assim, agora você é vegano, você é vegetariano. Não é garantia de saúde se você não souber fazer isso. Compra muito produto industrializado. Eu agora comprei um hambúrguer vegano. Ultraprocessado, cheio de química, o nível de sódio... Não é porque é vegano que é saudável, não, né? Não. Hoje tem muito produto mesmo, entrou muita linha de produto hoje vegano e, na verdade, não significa que é saudável. Ela só... Tem uma alimentação vegetariana. Hoje é comprovado cientificamente que você diminui muitos riscos de doenças cardiovasculares e de câncer. Uhum. Isso já tem... Mas a pessoa pode suplementar essa proteína com outras fontes? Pode. Você hoje tem proteínas veganas que você pode usar. Ou então se você comer feijão com arroz, é uma proteína completa. É como se você estivesse comendo um bife. Todos os arroz integral ou arroz comum? Melhor, sempre integral. Sempre integral, né? É melhor. Se você não quiser o integral, comer o arroz branco também vai ter a mesma proteína. Só não vai ter as fibras, né? Mas... você comer grão de bico, lentilha, tofu, você pode comer várias coisas. Eu não como carne nenhuma há 35 anos. Eu tenho 3 netos, um neto de 18 anos, outra de 12, de 11, que nunca experimentaram nenhum tipo de carne. Nunca comeram um frango, um boi, nada. Não impacta na energia, na disposição? O neto tem 1,85 m, jogador de futebol pela escola. A neta já foi campeã de judô. Moram em Curitiba. Então,
esse mito de que proteína só vem de origem animal, isso já caiu por terra há muitos anos. Tem um documentário que está no YouTube, que é A Dieta dos Gladiadores, Sim. que mostra que os homens e mulheres mais fortes do mundo são veganos. Não são nem vegetarianos, veganos. Interessante. Então, a gente pode tirar proteína do reino vegetal com certeza absoluta. Agora, existe também um caminho da suplementação que é importante, né? Porque ela realmente complementa, né? Com Ômega certeza. 3, por exemplo, magnésio, super importante na alimentação. Existem meios naturais, apesar que hoje, né, eu vejo também que existem os complementos, né? De suplementos, quem não consegue comer na comida naturalmente. Até porque magnésio não é tão fácil a gente encontrar, né? Então, assim, que dica o senhor dá para as pessoas buscarem esse recurso mais natural de suplementação para poder ter mais saúde, ter mais qualidade? Isso. Eu peço de meus pacientes sempre esses minerais, esses oligoelementos para dosar no sangue. E digo, a base principal vai ser na sua alimentação. Quer ver uma coisa interessante? Alface tem muito magnésio. Mas o alface que a maioria das pessoas come, que é o alface americano, não tem 0 de magnésio. Por isso que ele é mais gostoso, não tem aquele travor. É verdade. Isso, porque ele não tem o magnésio. Então, você abre mão do magnésio pelo paladar. Mas toda folha bem escura, rúcula, né, o brócolis, toda folha bem verde, ela é riquíssima em magnésio. Então, suplementar para quem precisa. Nem todo mundo precisa. Se eu como todo dia um bom prato de salada, doso o meu magnésio no sangue está bom, para que eu vou precisar ficar suplementando? Uma suplementação que é muito comum é a vitamina D. Sim. Né? Porque a vitamina D, o metabolismo dela vem muito do sol, e a maioria das pessoas hoje vive com protetor solar exatamente pelo risco de câncer de pele. Se você passar um protetor solar fator 8, já não produz mais vitamina D. Então, hoje, a maioria das pessoas tem um déficit de vitamina D e precisa ser suplementado. Por quê? Sabe-se que hoje a vitamina D é um hormônio. Se ela estiver baixo, o seu índice, ela vai comprometer a absorção do cálcio pelos ossos, levando à osteopenia, à osteoporose, e também vai diminuir a eficiência do sistema imunológico. Então, as pessoas vão ficar mais susceptíveis às doenças autoimunes, ao câncer, a doenças infecto-contagiosas. Então, ter níveis adequados de vitamina B12. B12 também é super importante. Cérebro, Mas, mais do que tudo isso, mais do que suplementar, se você quiser ter saúde, você tem que ter uma microbiota intestinal funcionando bem. Importantíssimo. Porque se você comer e não estiver funcionando, não tiver uma permeabilidade normal do seu intestino, você não vai absorver bem. Não adianta começar um tratamento para emagrecer sem um intestino funcionando. Exatamente, o intestino é importantíssimo, né? Você tem que né? desinflamar primeiro para seu corpo começar a reagir. Eu digo sempre, perder peso é ganhar saúde. Não existe ninguém com sobrepeso obeso saudável. Não tem. Assim como uma outro podcast comentamos sobre isso. O magro também, ele pode estar inflamado, né? Pode. Então, depende do quê? Da alimentação, né? Justamente qual é o hábito alimentar dele, né? Quando eu falo do obeso e do sobrepeso, porque até para a medicina alopática, hoje, a obesidade é uma doença inflamatória. É considerado uma doença inflamatória. E a inflamação, ela ocorre no nosso dia a dia, né? Porque aí a gente, às vezes, não tem a suplementação correta, né? O tipo de alimento que estamos colocando não é o que sustenta, de fato, está inflamando. Então, assim, hoje, como as pessoas podem começar a perceber que elas estão com esse grau de inflamação que pode estar atrapalhando, né, a saúde? Quer ver uma queixa comum? A pele, por exemplo, eu acho que consegue perceber, né? A pele né? é o espelho de como nós estamos por dentro, né? Outra coisa que você me falou, cansaço. O cansaço, né? Tem muito fadiga, associado à inflamação. Eu tenho uma fadiga crônica, eu acordo mais cansado do que quando eu fui dormir, né? Então, tudo isso são sinais de que seu corpo não está bem. Não existe dor normal, não existe cansaço normal, a não ser que você tenha feito algum exercício ou alguma atividade demais. Mas você acordar do dia a dia para fazer sua tarefa, sentado no escritório e se sentir exaurido, não é normal. E eu brinco muito com isso pelo seguinte, muitas vezes vai uma mulher ao consultório, eu faço a consulta, ao término da consulta, ela me diz, doutor César, gostei muito da consulta, eu vou mandar meu marido aqui. Sim. Aí vem o marido. Quando eu pergunto a ele o que é que eu posso lhe ajudar, ele disse, não, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Mas eu não Ele nem sabe o porquê, né? Mas eu não sinto nada. E aí eu faço sempre um questionário, né, para ver como é que está a saúde da pessoa. Eu pergunto, você sente dor de cabeça? Sim, eu sinto uma dor de cabeça normal.
Não, é muito engraçado, já associa como normal, né? Eu digo, não porque é tão existe comum ele isso. sentir. Não existe dor de cabeça normal. Acorda cansado? Acordo cansado. Dorme bem? Não, eu tenho insônia, eu tenho que tomar remédio para dormir. Nossa! Ou seja, as pessoas só associam que estão doentes se elas não ficarem impedidas de trabalhar. Entendo. Mas isso é uma verdade. Se você não foi ao trabalho, estou doente. Mas se você acorda cansado, tem dor de cabeça, tem má digestão, o intestino que não funciona todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, você não está saudável. É bem isso. Eu trouxe uma realidade, porque a maioria das pessoas vivem nesse quadro de tomar remédio para dormir. Eu brinco assim, tomar remédio para dormir e toma para acordar. Isso. Então, assim, você está brincando com o seu corpo o tempo inteiro, ativando, desativando, ativando, desativando. E aí, de fato, é uma desconexão com o corpo mesmo, né? E muitas pessoas passam a considerar isso normal. Quando a gente vê, não tomava um Rivotril, está passando a tomar uma metade, depois passa um inteiro, e uma coisa que não era para ser indicada passa a ser normal na sua vida. Então, assim, a gente está fazendo uma dinâmica contrária de saúde, né? Isso é extraordinário, André, porque o paciente chega com essas queixas de insônia, queixa de cansaço, de fadiga crônica. Fora mental, né? Que você não lembra das coisas, que a memória é afetada. Dor no corpo todo, o corpo todo inflamado. Você faz um tratamento com mudança de hábito alimentar, com fitoterapia, orientando exercício. Dentro de 30, 40 dias, aquele paciente volta e diz, doutor, eu não estou sentindo mais nada, eu estou dormindo bem. Se você der qualidade a seu corpo, ele responde numa velocidade que é incrível. Né? Eu quero aprofundar mais disso que o senhor trouxe, né? Realmente, de fato, a nutrição, né? Ele é muito importante. E como funciona, por exemplo, uma pessoa que vai buscar lá o seu tratamento, vai olhar os seus exames, e ela passa a fazer toda essa alimentação de forma integral. Quais impactos, né, vão trazer na vida dessa pessoa? Quais as mudanças principais que vão ocorrer? Porque é muito importante que as pessoas observem que tem uma diferença da medicina integrativa e da medicina comum. Porque, de fato, né, pelo que eu entendo, a medicina integrativa ela vai muito na causa, né? Ela vai na fonte. E, como você disse, a pessoa ela muda, principalmente a questão da energia, da disposição, né? O corpo possa funcionar. E isso é muito interessante. E a gente acaba não dando, às vezes, na correria do dia a dia, tanta atenção para isso. Às vezes até quer fazer, mas no tempo corrido acaba não fazendo. Então, quais são os principais pontos que a medicina integrativa vai melhorar na vida da pessoa? Isso que você falou é a coisa mais fundamental. A gente não trata o que está acontecendo, a gente vai buscar o que causou aqueles sintomas no paciente, certo? Então, a gente vai tratar da causa. Então, o paciente, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o paciente que faz a coisa corretamente, ele volta a outra pessoa dentro de 30, 40 dias. 30 dias é o tempo máximo, é o que a média? A primeira etapa do tratamento são 30 dias. Para fazer aquela mudança principal, né? Então, o paciente que tinha enxaqueca, o paciente que tem fibromialgia, o paciente que está cansado, asma, rinite, tudo isso você tem uma resposta. Aquilo tudo que é crônico dentro da medicina que eu estudei, da medicina alopática, que é importantíssima. Não pode se existir medicina sem a medicina clássica, a medicina científica. Né? Tem pacientes que precisam dela muito, mas você pode também tratar de uma forma onde a medicina alopática diz a asma aqui está crônica e você melhora a microbiota, porque existe um eixo. Intestino-pulmão, intestino-cérebro, intestino-pele. Então, você tratou o paciente como todo. Intestino, né? Que é o segundo cérebro, né? Hoje principal órgão, né? Conseguindo, achando que o intestino é o primeiro cérebro. Já o primeiro, porque se ele não produzir os neurotransmissores na qualidade que tem, o não cérebro comunica. Não vai funcionar direito, entendi. Né? Então, esse eixo do nervo vago aqui, intestino-cérebro, é muito importante. Então, a mudança... Eu digo sempre, se eu mudasse o hábito alimentar das pessoas, e muitas vezes, para uns de forma radical no primeiro mês, eu não estaria fazendo isso há 35 anos, e ninguém voltaria, porque como é que eu vou tirar tudo que eu gosto e não vou ter nenhum benefício? Não, ao contrário, as pessoas se sentem muito bem, voltam entusiasmadas por essa mudança. Quando o paciente chega lá e me diz assim, eu vim aqui fazer uma dieta, eu digo, olha, amigo, dieta, a primeira coisa que a gente pensa é assim, eu estou doido que ela acabe.
Sim. Você veio aqui para fazer uma mudança de buscar hábito saúde, alimentar né? na sua vida, você aprender a se alimentar. Porque começou dieta, você fica contando os dias para a dieta acabar. Isso não é saudável. E dieta realmente está muito focado em perder peso e não em nutrir-se, né? Isso. Que é uma grande diferença, Não né, adianta doutor? você perder peso e depois voltar para Com o certeza. mesmo padrão anterior. Né? Exatamente. Então, na verdade, assim, a medicina integrativa ela faz com que você mantenha um estilo de vida saudável. E com isso até ter essa questão da longevidade que as pessoas tanto buscam, né? Porque, de fato, você vai estar mais saudável, vai adoecer menos, o seu corpo vai funcionar melhor. Eu tenho pacientes desde criancinhas, de meses, até pacientes de 90 e poucos anos, que estão comigo há anos. Eu tenho até um paciente que é engraçado, ele está com 90 e poucos anos, quando eu pergunto, o senhor está sentindo alguma coisa? Estou sentindo alguma coisa, se eu não sentisse nada, eu já teria morrido. Graças a Deus que eu estou. Mas assim, mudou a vida dele completamente. Ele hoje é uma pessoa lúcida, ele anda sozinho, não precisa de ninguém para estar cuidando dele, como a gente vê. Né? É muito triste, André, a gente hoje vê a maioria dos idosos precisando de suporte, porque eu estava com demência, Alzheimer, ou perde a mobilidade. Muitas vezes a pessoa não é nem doente, mas aquela pessoa não fez exercício ou não cuidou da sua musculatura e depois não consegue levantar de um vaso sanitário, não porque você é doente, porque não tem músculo. Isso é uma realidade. Porque não se nutriu adequadamente e também não exercitou esse músculo adequadamente. Exatamente. É uma coisa também muito importante. Muito importante. Eu sempre falo aqui também. E você vê cada vez mais como está em evidência, né? O apelo para as pessoas começarem, de fato, a buscar a musculação, não como um fator estético, mas como um fator de fortalecer para você viver melhor, né? Ter mobilidade, você sustentar seu corpo, envelhecer melhor. Envelhecer, se você for um idoso que tenha uma estrutura muscular boa, se ele precisar um dia ir para a UTI, ele tem muito mais chance de sair do que um paciente que tem a sarcopenia. Não sai. O corpo não tem onde tirar a energia vital para se curar. E não tem coisa melhor do que a gente ter uma liberdade, né? Ser independente, você ter mobilidade. Porque você ficar realmente acuado na cama, aí realmente é muito pesado para a gente, né? É difícil, né? E outra coisa, que vai dar também muita saúde a gente, é a saúde mental. Pois é, a gente também vai falar sobre isso, porque afinal estamos falando de integral, né? Isso. Saúde integrativa. Hoje as pessoas passam horas e horas dos seus dias em cima de uma tela, consumindo um monte de bobagem. Sim, porque no automático é isso que acontece, você não vai buscar nutrientes, você vai suprindo, né, com exatamente essas besteiras, né? E você vai, que a gente chama na produção da dopamina falsa. Vamos falar dos hormônios, isso, né? Que é importante. Essa dopamina falsa. Então você começa a assistir um vídeo, primeira vez você passa lá 10 minutos, daqui a 6 meses você está com 5 horas de rede social, porque aquilo lhe dá um prazer muito grande. Mas o que é que acontece? Aquilo bloqueia a produção da dopamina boa, que é o neurotransmissor do bem-estar. Aí você perde o sono, começa a não ter uma produção boa de melatonina, você começa a ficar com mais irritabilidade. Exatamente. Vem a ansiedade, vem síndrome de ansiedade. Então, a questão mental está ligada àquilo que você alimenta também as suas emoções. Eu digo, as pessoas não se alimentam só de comida, não, gente. A gente se alimenta muito mais de emoção. E a qualidade da emoção que você busca vai determinar também muito. O que você busca no seu alimento. Na medicina chinesa, eles fazem muito esse comparativo. Sim. Se uma pessoa vive muito melancólica, muito triste, ela vai debilitar o pulmão. Por isso que aqueles escritores do romantismo morriam tudo tuberculoso. Sim. Porque enfraquecia o pulmão. Uma pessoa que tem raiva, ela vai agredir o sistema digestivo, principalmente o fígado, a bile. Uma pessoa que tem muito medo, ela vai trazer consequências para os rins. Então, é uma pessoa que tem muito medo se urina de medo. É? E a questão da acidez, eu achei que tinha a ver com medo. Há muita acidez no corpo, tem a ver com isso também? Com medo, né? Tem total sentido as emoções estarem ligadas a isso, né? Com certeza. Eu pergunto sempre aos meus pacientes, eu vou lhe falar aqui de 5 emoções. Alegria, tristeza, preocupação, medo e raiva, para ele me dizer o que tem. Quando o paciente diz assim, eu estou com muita raiva, eu digo, raiva é beber o veneno para matar o outro. Porque o outro que você tem raiva está lá tranquilo e você está acabando o seu fígado, você está acabando o seu estômago.
Então, vai trabalhar isso. É. Porque a pessoa diz, mas fulano, eu conheci fulano que era naturalista, só comia saudável e morreu de câncer. Eu digo, é porque tinha um outro tipo de alimento que ele não soube se Que ele não alimentar trabalhou, direito, exatamente. que é exatamente as emoções. Hoje se sabe muito que doenças autoimunes, o câncer está muito ligado ao emocional. Total, né? total, exatamente. Mágoas, rancor, ódio, está muito ligado ao surgimento de câncer. E muitas outras, né? A própria fibromialgia também. É. Porque o corpo, ele vai sentindo aquilo que as emoções estão acumuladas e você tem que, como o senhor trouxe, né? Se não olha para as emoções e não olha para a alimentação, de fato, vai vir as doenças e você não vai ter entendimento. Quando você se conhece, por isso que o autoconhecimento é tão importante também. Você conhece as suas emoções, trata as emoções, também trata aquilo que você está se nutrindo, aí você vai ter uma tendência a ter saúde. E o que é melhor, você fica mais leve, você olha a vida com mais leveza. Né? As escolhas são melhores também, porque dá uma consciência. A gente está falando de consciência, Quando né? você perdoa, você não perdoa o outro, você perdoa a si, exatamente. Você se liberta disso. O primeiro a se libertar é você mesmo. Então, quando você fica ruminando sentimentos que não são bons, eu vou para aquela música de Essa Fagner. palavra é ótima, ruminando, né? Fica ruminando. Porque a vaca demora justamente isso. Ruminando a comida porque fica ali, ela vai e volta, né? Eu não durmo de noite, eu acordo, fico pensando aquilo que fulano me fez, aquele passado. Aí eu vou sempre para aquela música de Fagner. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É verdade, olha a frase. Então você tem que bem real. Você tem que se desfazer daquilo. Isso. Não carregar lixo. Né? O que passou, já foi. O futuro, você não sabe de nada. Mas e o presente que sim, né? A consciência. consciência. Tem muita ansiedade, uma pessoa que tem muito síndrome do pânico, na base, essas pessoas querem o que a vida nunca vai dar. Garantia. Garantia, exatamente. Nada. Tudo pode estar por um segundo. Você está entendendo? Com certeza. Então, se a gente não viveu agora pleno, ficar projetando, e geralmente a gente projeta para o futuro só o que não presta. Né? Vai faltar dinheiro, será que eu vou adoecer? Quem é que vai cuidar de mim? Se a gente não viver... Se você perguntar... Isso só gera cortisol, essa ansiedade vai impactar o sono. Exatamente. Insulina, resistência insulínica, né, que é uma coisa importantíssima. Se a pessoa perguntar, vem cá, de tudo que eu pensei de negativo na minha vida, quantos % aconteceu? Menos exatamente. de 1. Isso tudo porque a gente não trata exatamente as emoções. E como a gente vive, na maioria das vezes, o inconsciente... Então, o tempo inteiro o que a gente está pensando, aquela voz interior, é inconsciente. Então, quando eu não cuido daquilo que eu estou ali no inconsciente o tempo inteiro, falando para mim, porque eu vivo no automático, eu sou mais aquilo do que minha própria vida no presente. Com certeza. Né? Então, quando eu vejo realmente, né, como é que eu estou hoje, quais são, né, como estão as minhas emoções, como é que está sendo a tendência das minhas escolhas, porque tudo isso é uma forma de estar fazendo um raio-x sobre você mesmo, aí você tem como fazer esse diagnóstico. Olha, realmente, eu preciso trabalhar essa emoção, ou eu preciso trabalhar tal coisa. Aí, de fato, eu consigo melhorar a minha saúde mental, minha saúde física, minha saúde emocional, né? E aí eu vivo melhor. E quando eu vivo melhor, eu tenho uma tendência, como eu falei, a buscar também nutrir melhor. E aí a gente faz parte de um meio, né, social que a gente também contribui, né? Que afinal até é isso que a gente está fazendo aqui, contribuindo com informação. Porque quando a gente está nessa energia de nutrição, nutrido de corpo, de alma, a gente quer fazer mais, a gente quer também levar adiante isso, né? E eu digo sempre, você quer mudanças? Comece pelo mais simples, que é pelo físico. Sim. É muito mais fácil você mudar uma alimentação do que mudar seu caráter. É verdade. Então, comece. E muitas vezes a pessoa tem irritabilidade, tem ansiedade exatamente por uma questão física. Sim. Mas isso é comum demais. O paciente chega lá dizendo, eu sou ansioso, tem algum irritado. tipo de alimento que leva muito a isso? Porque o sono eu sei que sim, né? O sono... Sim, não é só o alimento, é o conjunto. Vitamina D. Onde você coloca os órgãos de eliminação, principalmente o fígado, funcionando mal. O fígado é o órgão principal. Da ira, é o órgão do sono. As pessoas muitas vezes acordam 3 horas da manhã, que é um momento de um pico de metabolismo, que se esse fígado não estiver funcionando bem, a pessoa se trata desse fígado, muitas vezes o sono melhora muito. Olha. Então, a importância que a gente tem que dar a esses detalhes,
certo? Já que você falou aí do acordar, me lembrei da menopausa, né? Que é super importante também. Poxa, é uma porque fase... a gente pode cuidar da menopausa também com os alimentos, né, doutor? As mulheres podem amenizar mais os sintomas. Eu digo sempre que a menopausa não é um problema. O problema é como as mulheres estão chegando à menopausa. Sim. Né? Você acha que houve muita mudança? Muita. Por quê? O nível de estresse da mulher atual não se compara ao nível de estresse da minha avó, da Com minha certeza, mãe. que era mãe, né? Cuidava da casa apenas, às vezes não trabalhava. A maioria das mulheres há 50, 70 anos atrás, ninguém falava muito desses sintomas todos da menopausa. Hoje não. E principalmente a mudança de hábito alimentar. Sim. A industrialização do alimento. Então a mulher está chegando doente à menopausa. Então, chega. Hoje eu tenho pacientes de 40 e poucos anos entrando em menopausa. Pois é, exatamente. Eu também tenho uma amiga que entrou na menopausa com 42 anos. Da mesma forma que eu vejo crianças na faixa de 8 anos já começando a fazer broto mamário. O que é isso? É hormônio na alimentação. É isso que eu ia falar agora. Muito hormônio na nossa alimentação, né? Muito resquício que vem do plástico, que também dentro do alimento, que vai para esse metabolismo. Nossa. Então, como a gente pode melhorar essa alimentação, né? Seria indo para os orgânicos, buscando essa alimentação mais saudável? Orgânico seria o ideal. Hoje o orgânico ainda não é muito acessível para muita gente. Pois primeiro, por não ter... Socialmente, falando a parte financeira, ele não é tão viável, né? Não é bem distribuído. Você não Sim. encontra com facilidade, principalmente aqui em Salvador, por exemplo. Mas o orgânico seria ótimo. E assim, colocar aquilo que a natureza lhe deu para você se alimentar. Fruta, verdura, legumes, raízes. Daí, os cereais. Gosto de pão integral, um pão sem glúten. Eu gosto de laticínio. Como o queijo, tome o iogurte, o queijo mais leve possível, não aquele cheio de sódio. O iogurte também, o leite, a gente acabou não falando sobre a proteína do leite. O laticínio não é uma coisa muito saudável. Sim. Por quê? Até porque hoje tem algumas pessoas que tiveram, né, aderiram à intolerância, né? Intolerância à lactose é muito comum. É. E o laticínio, o leite de vaca, ele foi produzido para o bezerro. O que é que o bezerro precisa desenvolver no primeiro ano de vida? Músculo, para ele seguir a boiada. Claro. A criança precisa de desenvolver cérebro. Então, o leite materno é completamente diferente. Não é que você vá tomar laticínio que você seja condenado, mas quanto menos laticínio na dieta, melhor. E se você usar laticínio, não use o leite, que vai fermentar, que vai lhe dar gases, que vai produzir muito muco. Dê preferência ao iogurte, porque ele já foi previamente fermentado. Sim. É muito melhor do que tomar o leite. E tem uma associação das pessoas que têm rinite alérgica, parte de respiratória, é bom evitar, né? Olha, eu passei a fazer medicina natural, não foi porque eu achei bonitinha, não. Sim, é até interessante. Eu ia até te perguntar, por favor, né? Acabou que a gente entrou nessa conversa. Não foi porque você contar um pouco sua história, por favor. Não foi porque eu achei ela bonitinha, não. Foi com um sofrimentozinho. Meu filho caçula, o Daniel, eu tenho 3 filhos, né? A Aline, o Vitor e o Daniel, ele o caçula. Ele começou com 2, 3 meses com um distúrbio respiratório, uma asma muito grave. A vida dele era internado em um hospital de emergência. Com 2 anos, ele já tinha 3 anos, já tinha tido 3 pneumonias graves. Nossa. Eu levava ele para os professores, para os colegas especialistas, todo mundo dizia, César, ele não está respondendo a nada. Aí o universo me deu um presente, a Universidade Federal da Bahia abriu um curso de medicina natural, de fitoterapia e, naquela época, chamava dietoterapia, foi meu grande mestre, o Dr. Fernando Roisa. Ah, conheci. Então, foi um curso de quase 3 anos. E, durante o curso, eu pedi ao professor, Dr. Fernando, né? Naquela época, eu chamava Dr. Fernando, mas depois ficou meu grande amigo. Eu disse, você pode tratar dele? Ele disse, sim. E, para minha surpresa, em 3 meses, Daniel deixou de ter asma completamente. Nossa, que maravilha. maravilha. E eu disse, puxa vida, isso aqui é o caminho. E aí eu fiz o curso e mudei minha vida completamente em relação a isso. Agora, para eu chegar no meu consultório, olhar para uma pessoa e dizer para ela, não coma isso, não coma isso, não coma isso, não coma isso, eu precisei deixar de comer tudo isso para experimentar em mim e na minha família. Sim. Né, sobre o que eu estou falando. Olha que maravilha. Então você mudou, depois disso, além de salvar seu filho, mudou sua vida, né? E de toda a sua família também, nesse né? Nesse curso entraram várias pessoas nesse curso. Formaram-se, acho que 12. E só eu exerci.
Porque eu disse, esse curso não é um curso só de formação, é um curso de transformação. De transformação. Ou você se transforma, você não tem como poder que maravilha isso, doutor. Realmente, assim, é muito interessante, porque a gente tem que trazer essa consciência mesmo para a nossa casa, para a nossa vida, porque não é só sobre viver muito, mas viver com qualidade. André, né? A quantidade de pacientes com câncer hoje em dia é uma coisa absurda. Todos os dias eu atendo paciente com câncer. Alergias. Não, e várias outras doenças que não eram tão comuns estão se tornando cada vez mais. Alzheimer, né? Problemas de Parkinson e muitos outros. Câncer de próstata, quando eu era estudante, eu vou fazer esse ano 45 anos de formado. Quando eu era estudante, nos primeiros anos de formado, você só via uma pessoa com câncer de próstata, um homem, com 80 anos, 79. Hoje eu tenho pacientes com 40, 39 anos, 45 anos com câncer de próstata. Então, isso tem a ver com a quantidade de hormônios nos alimentos? Tem muito a ver com o hábito alimentar. Com o hábito alimentar, né? Muitos homens com câncer de mama. Pois é, que coisa, né? E crianças, assim, bastante com alergias, problemas muitas alergias, né? Dermatite atópica é uma coisa hoje em dia muito comum. E tudo isso está ligado à qualidade do que você bota. Eu digo, a pele está mostrando o que você está por dentro. Não adianta tratar da pele. Tem que limpar por dentro para a pele responder bem. Exatamente. Poxa, bem interessante, doutor. Os sumos também, né? São bem importantes, né? Sumos de frutas, de legumes. Eu passo sempre um sumo que eu acho assim extraordinário para desinflamar o corpo. E dá essa dica para o pessoal. Pega 3 tipos de folhas. Folhas verdes, né? Mais verdes agrião, possíveis. salsa, couve, coentro, repolho, alface, cebolinha. Só não use espinafre, acelga, porque são muito ricas em ácido oxálico. Então, pessoas que têm problema de pele, que têm problema reumático, pode aumentar um pouquinho a inflamação. Pega 3 tipos de folha, cenoura, pesa 50 gramas. Se puder ter uma balança, pesa. Se não, vê a quantidadezinha lá, 50 gramas de folha, das 3 tipos de folha, 100 gramas de cenoura e, se você não for diabético, puder comer frutas à vontade, bota uma maçã. Um pouquinho de água, se tiver centrífuga, não precisa da água passar na centrífuga, se não no liquidificador, um pouquinho de água bate. De preferência, bata bem e não coe. Tome com... Não coar. Não coar. Tome com a fibra. Se você não suportar, coa. Isso de manhã cedo, em jejum ou qualquer hora? Qualquer horário. Maravilha. Gente, anota essa receita. Isso daí é uma injeção para o seu sistema imunológico. Maravilha. É uma injeção para diminuir a inflamação crônica silenciosa que a gente estava falando, né? Pois é, inflamação que hoje a maioria das pessoas devem ter, né? Hoje a maioria das pessoas estão com resistência insulínica, né? Eu peço sempre o exame de insulina, porque é um exame importantíssimo, porque ele me diz com antecedência de 5 anos se aquela pessoa vai ser diabético. Nossa, você falou isso aqui, importante, né? Não é? E, bem, nossa, muita informação interessante. Eu ainda quero perguntar sobre a cúrcuma e sobre o óleo de coco, porque são, assim, dois itens que eu acho fundamental, pelo menos na minha vida eu uso. Quero saber a importância, né, na sua visão. Não, a cúrcuma é um anti-inflamatório por excelência. Sim. Cúrcuma para a pele, a cúrcuma para a microbiota intestinal. Microbiota também, né? A cúrcuma para doenças do cérebro. Ou seja, se você tem doença reumática, você pode usar cúrcuma, doença de pele, você pode usar, para dermatite atópica, você pode usar na comida, num shot. Isso, você pode usar. E agora, quando é em termos de tratamento, aí você muitas vezes vai manipular para você ter a dosagem correta para aquela pessoa tomar dentro do nível, a depender de cada um, do peso de cada um, né, da idade de cada um. Mas no dia a dia, você botar na comida, no arroz, no shot, maravilha. Maravilha, né? O óleo de coco você pode usar com moderação, porque o óleo de coco ele já é saturado. Sim. Não é? Então teve uma época ele atrás... pode substituir os outros óleos na hora de fazer alguns tipos de comida? Olha, todo óleo, toda a gordura levada ao fogo, ela libera uma substância tóxica chamada acroleína. A primeira coisa que a acroleína faz no corpo da gente é destruir fibras elásticas. Então, destrói fibras elásticas da pele, levando ao surgimento de ruga, envelhecimento precoce, estria. E pior do que isso, destrói fibras elásticas das paredes das artérias. Então, as artérias começam a ficarem rígidas e as placas de gordura se fixam com mais facilidade. Então, o óleo de coco ele já é saturado. Então, há algum tempo atrás, começou a se fazer um movimento de que óleo de coco era maravilhoso para tudo. Até que a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, botou até uma nota dizendo, gente, cuidado, porque óleo de coco também entope a artéria.
porque é saturado. Uhum. A manteiga é saturada, o óleo de coco é saturado. Usar com moderação. Eu soube que tomar uma colher pela manhã ou colocar no café seria muito bom. Até serve como pré-treino, é isso mesmo ou não? Eu não... Não indicaria? Eu não indicaria. Não vale a pena, então, tomar uma colher de óleo de coco? Não precisa. Eu prefiro o azeite de oliva que você use na salada, na comida. Você, ao invés de comer um inhame cheio de manteiga, você bota um azeite de oliva de boa qualidade em cima do inhame, vai ficar delicioso e você vai ter mais saúde. Que interessante. Fala assim os principais mitos que as pessoas aparecem lá no consultório, que como esse, né, que eu falei do óleo de coco e outras coisas mais que podem ser mitos e que a gente acha que é verdade, na verdade. Dentro da minha linha, por exemplo, as pessoas dizem que comer banha é ótimo. Pois é, saiu essa moda mesmo. É outra gordura saturada. Sim. Agora, os óleos refinados, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, esses são péssimos. São péssimos, né? Péssimos. De forma alguma. De forma alguma. Se você puder tirar... Nem na pipoca, né, nada, doutor? Nada. Não, a pipoca, você deve fazê-la, de preferência, com aquela maquininha que não precisa de nada, né? Ela aquece, né? Por ar quente. Porque quando você bota... Tudo que você botar... Quer ver uma coisa que as pessoas fazem todos os dias e dizem, eu não como fritura. Bota cebola, alho, tempero verde na panela e joga o óleo e vai fritando ali. Fritou o tempero. É né? verdade. Então você pode... A gente vai refogar a cebola antes de botar. Refogar é fritar. Então o que é que você pode fazer? Bota os temperos que você quer, bota a água, um pouquinho e o de sal água. E vai fazer. Ele vai dourar, a cebola vai ficar douradinho, o alho vai ficar douradinho, da mesma forma, não vai mudar o sabor. Você ficou naquele ponto que você quer, você pega, desliga o fogo e bota o azeite de oliva. Pronto. Que vai fazer uma farofa. Você bota os temperos dessa forma, pronto. Está tudo ali. Quando tiver tudo douradinho, você desliga o fogo, bota o azeite e joga a farinha e mistura. E depois o fogo desligado. Desligado. Porque então, a panela vai estar aquecida. Você não vai precisar ficar fritando aquela farinha, fritando aquele tempero. Entendi. Quanto menos fritura, mais você vai ter uma pele bonita, mais você vai proteger seu fígado, vai proteger as paredes de suas artérias. Você vê, né, que somos condicionados, na verdade, a repetições. Né, que a gente aprende em casa e acaba a gente utilizando no dia a dia e quando vê, realmente está prejudicando a saúde, né? E o azeite de oliva é um remédio, além de ser... É maravilhoso, né? Remédio. E eu sempre oriento, quando for comprar o azeite de oliva, não é necessário que seja o azeite mais caro, mas o azeite que tenha, no máximo, você lê na embalagem, 0,5 de acidez, no máximo. E sempre em embalagem escura. Embalagem escura, um azeite, até que tenha 0,3, mas numa embalagem translúcida, a luz já oxida aquele azeite. Olha, interessante. Eu acabei de comprar um azeite. Ele perde muito das qualidades nutritivas do azeite, né? Entendo. Nossa, maravilha. Muita informação. Tenho muito mais pergunta, né? Mas vai vir aqui de novo, hein, doutor César? Obrigado, André. É realmente, assim, é importante essa conversa, porque vai esclarecendo, né? Aqueles velhos hábitos que a gente tinha, vai vendo que, de fato, a gente pode mudar. E é um momento que a gente tira aí esse óleo da cebola, né? Que a gente faz uma farofa diferente, que a gente inclui mais água. São pequenos atos que a gente vai inserindo no nosso dia a dia, né? Com consciência, que vai mudando a nossa vida, né? Trazendo mais qualidade, mais saúde, certeza, né? Einstein tem uma frase que eu boto até no meu receituário e diz assim: eu preciso deixar de ser quem sou para tornar o que eu quero ser. Bem isso. Porque se a gente faz a mesma coisa, o resultado será sempre o mesmo. Não exatamente. Adianta. Isso não é mágica, você fazer, por exemplo, agora essa moda aí das canetinhas. Pois é. E as canetas? Quero a sua opinião. Não, já imagino, mas olha só. Primeiro é um remédio feito para diabético. Eu não sou diabético, vou tomar remédio para diabético. Exatamente. Segundo lugar, isso já está comprovado. Se perde em torno de 30% de massa muscular. Exatamente. Vai embora o colágeno. Se você entrar na internet e botar faces da canetinha, você vai ver pessoas sem colágeno no rosto, o rosto deformando. E você vai tomar canetinha a vida toda? Pois é. Quando você suspende a canetinha, além de você emagrece porque você adoece. Você perde o apetite, você fica nauseado o dia todo. Tem pacientes que chegam lá e dizem, eu estava tomando, mas não aguentei. É distúrbio gastrointestinal, é náusea o tempo todo. Claro. Então você adoece e emagrece. Quando você parar a canetinha,
todo aquele peso volta para o E a óculos. caneta não é para todo mundo também, né? Não. Então, assim, existem as pessoas que buscam e que talvez, sei lá, em algum momento pode ajudar, imediatismo, mas também tem quem quer ter a vida saudável, que pode manter um outro ritmo, né? Um outro hábito de vida, né? Doutor César, a gente está chegando aqui, ó, no nosso finalzinho do programa, mas eu queria saber, né, diante de toda a sua experiência, né, como é que as pessoas podem ter uma vida com mais equilíbrio? Em primeiro lugar, olhando para aquilo que vai entregar a si próprio como alimento. Como é que eu vou, o que é que eu vou escolher para estruturar a casa onde minha alma, meu espírito, ou esse plus de energia que me mantém vivo habita. E é isso que eu vou, a qualidade do que eu coloco no meu corpo, é isso que eu vou ter como resposta entre saúde e não saúde. Como é que eu vou lidar com as emoções? Eu vou me aborrecer e ficar magoado a vida toda, ou eu vou me trabalhar para que eu me sinta cada vez mais feliz e não carregando lixos do passado? É um conjunto de coisas. Como você falou a palavra correta, é equilibrar, é o caminho do meio. Nem tanto mar, nem tanta terra. Então, é você estar com uma coisa chamada consciência. Se você tiver consciência do que vai ser seu corpo, a consciência do que você está pensando, do que você está sentindo, e não atuar no automático, exatamente, isso já vai ser extraordinário. E é ótimo, porque a consciência, ela traz exatamente a presença. Exatamente. Estado é de o presença. aqui e agora. É o aqui e agora. É o aqui e agora. E aí você faz as escolhas corretas, né? Porque você tem essa tendência no automático a fazer aquilo que você já conhece, aquilo que seu cérebro está acostumado, e ele vai pedir mais o doce, porque é mais fácil, vai dar um pico de energia maior, né? Então ele vai continuar no erro. Se você estiver consciente e estiver a fim de mudar, quando você for para aquele pedaço de torta, não for no automático, que você pegar, você vai dizer, é isso que eu quero para mim. Exatamente. Aí ou vem eu a pergunta, quero depois que eu comer, isso é fome mesmo? É fome mesmo, então é isso que eu quero para mim. Ou depois que eu comer esse pedaço de torta, eu vou ficar me recriminando e sofrendo porque eu fui fraco mais uma vez. É bem isso. Eu já falei sobre compulsão alimentar, que tem muito a ver com isso, né? Tem muito. É comer sem você pensar e depois você se culpa. Repetição e culpa o tempo inteiro. Não é só na comida, não. Muitas vezes a pessoa... Um exemplo, dos atos, né? É feminino. Olha, meu cartão está quase estourado, eu não vou gastar mais. É uma compulsão. Eu não vou gastar mais um tostão. Aí vai ao shopping, tem uma bolsa lá na vitrine. Puxa, mas essa bolsa... Mas eu prometi a mim mesmo que eu não vou comprar de jeito nenhum. Mas se vender só tiver essa... Aí anda um pouquinho e diz, não, divide em 10 vezes. Aí porque vai seduzindo, né? Aí você vai começando a se enganar. Tanto isso é para a bolsa, como para o alimento. Olha, sabe de uma coisa? Eu vou dividir 10 vezes, não fica tão pesado. Se eu perder essa bolsa, eu vou me arrepender. Compra a bolsa. Antes de chegar no carro com a bolsa, já está deprimida, arrependida de ter feito aquilo, porque não cumpriu aquilo que fez consigo próprio. Pois as promessas, né? As promessas, a gente tem que cumprir aquilo. A gente não precisa prometer nada a ninguém, mas prometendo, cumpra. É verdade. E principalmente com você mesmo, né? Isso é importante. Isso é importantíssimo. A gente tem que começar a olhar para a gente com esse olhar de consciência e compromisso, né? E fazer aquilo que a gente se prometeu, né? E ainda mais aproveitando agora, gente, que está começando o ano, esse é o momento certo para olhar para si, para ver aquilo que precisa ser modificado, né? Seus hábitos, a sua rotina, e a partir daí ter essas decisões conscientes e começar a fazer aos poucos, né, doutor? Porque não adianta mudar também de vez, né? Mudar a vida sem querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Comece pelo que você suporta. Pelo que você consegue. E tendo um suporte de quem pode lhe orientar naquilo. Exato. Orientação é fundamental. Orientação é fundamental. Ter suporte é fundamental. Doutor César, como as pessoas te acham? Fala a sua rede social, seu contato. A minha rede social, eu estou no Instagram, né? Doutor, tudo minúsculo, doutor César Barreto, certo? E eu atendo aqui em Salvador, no Salvador Trade Center. Doutor César com S, né? Com S, César. Doutor Ótimo. César Barreto. Gente, é isso. Obrigada por essa conversa tão esclarecedora, tão, assim, contribuiu muito, acredito, que na vida de muitas pessoas, né? Trazendo mais consciência, trazendo informação de valor, porque acho que a partir de agora as pessoas começam a analisar mais, né? Como é que está sua dinâmica do seu dia a dia. Eu acho que agora, quando for fazer uma compra, saber o que comprar, principalmente, né? Exatamente.
Então é isso, doutor César. Gratidão mais uma vez, tá? Espero em breve recebê-lo aqui de novo. Muito obrigado, André. Fiquei muito feliz em poder compartilhar, né, esses conhecimentos. Eu vou ao consultório todos os dias, numa maior felicidade. Eu nunca acordei para ir ao consultório dizendo, meu Deus, eu vou trabalhar. Eu sempre digo assim, puxa, quanta gente eu vou poder orientar e quanta gente eu vou poder ajudar a sair de situações que lhe trazem sofrimento. Exatamente. Através de uma mudança que não é o remédio só. É dizer, oh, puxa, olhe para você, se ame mais um pouquinho, abra mão disso aqui, porque isso, você não é isso. Esse prazer daqui é tão pequeno em relação ao que você pode ter de qualidade de vida. Pois é, não é? importantíssimo. Então, eu agradeço muito a você por essa oportunidade. E um abraço a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, doutor César. Gente, é sobre isso. É sobre você avaliar esse prazer imediato e a sua saúde. Sabe? Às vezes a gente precisa ter essa consciência, porque tem coisas que vão te trazer prazer imediato, comidas, ações, mas vai te levar para uma consequência, né? E às vezes você ter uma escolha que nesse primeiro momento não é tanto prazer, mas se torna depois, aí sim, aos poucos você vai tendo um hábito, um estilo de vida, e aí você tem uma vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais equilíbrio. E essa é a proposta do programa, gente. Olha, hoje o podcast está incrível. Eu espero que você em casa tenha gostado. Passa para mais pessoas também, porque é uma informação de valor. As pessoas precisam saber desse conteúdo. Compartilha com quem você ama, com quem você sabe que precisa ver esse podcast, tá? Deixa aqui seu like. Me siga também no Instagram, Andréa Cunha Oficial. Então eu fico por aqui e espero você no próximo episódio. Grande beijo! O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.